A próxima notícia do Santos é sempre a pior. É impressionante. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo. E bora falar sobre Neymar e Gabigol, que não viajaram para Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. E eu preciso falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Saiu a notícia nessa quarta-feira. Eu acho, até gosto de sempre dar os créditos na notícia. Se eu não me engano, foi o Lucas Mussetti que deu essa notícia que o Neymar e o Gabigol não viajaram para enfrentar o Atlético Paranaense. O Neymar, sendo muito honesto com vocês, não me incomoda, porque o cara tá voltando de contusão, é natural. Já tem uma preocupação com o gramado sintético, ok? E aí eu vou dar a minha outra opinião sobre gramado sintético, que eu acho que, independente disso, o Neymar tinha que jogar normalmente, mas eu entendo neste momento, ok? Eu entendo neste momento ele não querer jogar, entendeu? Até para se preservar, tá voltando de contusão, ok. Mas a questão do Gabigol, para mim, não existe. Não existe. O Gabigol só não poderia viajar se for uma contusão. Não sendo contusão, é um absurdo sem precedente. Por que é um absurdo sem precedente? Primeiro que vamos olhar quem sobra pro ataque do Santos. E olha que o Gabigol não tá fazendo muita coisa desde que chegou, ok? Quem sobra? Lautaro, Tassiano, Tiquinho. Um desses será titular contra o Atlético Paranaense. Aí a segunda pergunta que eu faço para vocês. O que é mais importante para o Santos, olhando para o ano? Jogar contra o Noroeste em Bauru e o Velo Clube na Vila? Ou jogar contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada? O que é mais importante para o ano do Santos? Para mim, o Campeonato Brasileiro sempre é mais importante. Especialmente depois do início trágico que nós tivemos. São um ponto em 6 pontos disputados, sendo um jogo em casa contra um São Paulo extremamente remendado, que só colocou praticamente os titulares no segundo tempo, e uma Chapecoense que estava subindo naquele momento. Então, assim, o Santos não priorizar o Campeonato Brasileiro nesse momento, porque o recado e eu tô falando aqui, caso o Gabigol esteja sendo poupado. Se for uma contusão, esqueçam tudo que eu tô falando para vocês. Mas se ele foi poupado porque questão de carga, não sei o quê, cara, não existe. Não existe. Porque o Santos precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Essa é a prioridade 0, menos 1, menos 2, menos 38. Mas o Santos precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. E, obviamente, que com o Gabigol na frente, é mais fácil o Santos pontuar do que com o Lautaro ou o Tassiano. Ok? Então, assim, o que a diretoria do Santos faz, o que o Vojvoda faz, de verdade, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Porque não tem o menor nexo, não faz o menor sentido, cara. O menor sentido. O que acontece se o Santos não classificar no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista? O que vai mudar pro Santos? Nada. Absolutamente nada. Não sei se tem ainda aquela questão da classificação da Copa do Brasil. Ok. Mas o foco, qual que é o foco do Santos? É o Campeonato Brasileiro. É se manter na elite do Campeonato Brasileiro. E não me parece que a diretoria pensa nisso. Porque se fosse para eu escolher entre escalar o Gabigol contra o Noroeste e o Gabigol contra o Atlético Paranaense, desculpa, mas tem que ser contra o Atlético Paranaense. Cara, é inacreditável. O Santos pode terminar, depois de 3 rodadas, com 1 ponto. Que se toma a paia lá do Atlético Paranaense. E é bem provável que perca. Porque é o Santos. Nós nos acostumamos a isso. Se o Santos ganha do Atlético Paranaense lá, aí é uma grande surpresa pro Santista. Porque a gente se acostumou
com futebol medíocre, com decisões da diretoria, da presidência e dos técnicos burras, porque isso é uma decisão burra, assim como tantas outras que foram tomadas pelo Santos nos últimos 5, 6 anos. Ou quantos jogadores burros o Santos contratou? Quantas contratações burras foram feitas? O Santos contratou mais de 40 jogadores, né, desde que o Marcelo Teixeira assumiu. Qual jogador chegou para resolver? Até agora, não, nenhum não. Brasão. Você fala assim, esse é titular absoluto. De resto, nenhum. E aí, quando você tá jogando um campeonato brasileiro, o que você faz? Não. Vamos segurar aqui e vamos escalar no Campeonato Paulista contra os Poçantes, Noroeste e Velo Clube. Cara, não dá. Não dá para aceitar isso. Não dá pra gente normalizar isso. Não dá para falar que isso é um clube sério. Não dá. Cara, você preservar jogador para jogar contra o Velo Clube na Vila Belmiro, irmão, você tá de sacanagem. Você falar que tem que sofrer contra o Noroeste jogando um tempo com um jogador a mais, tá de sacanagem. Você contratar 40 e poucos jogadores e não ter 3 titulares nisso, tá de sacanagem. Então, assim, você, torcedor santista, assim como eu, a gente só sabe passar raiva. A gente só sabe ser zoado. A gente usa o nariz de palhaço todo santo dia. Sabe por quê? Por conta desses incompetentes que tem na diretoria do Santos. Porque a gente tem um presidente fraco, fraquíssimo, que não entende nada de futebol, que acha que o futebol é feito como era nos anos 90. Você tem um diretor de futebol fraquíssimo, que faz contratações absurdas e ninguém fala nada. Ou vocês já esqueceram o Bilal Brahimi, que chegou e não jogou, que veio ganhando uma fortuna, que só pegou o dinheiro do Santos e não jogou. Não jogou. E você agora tem um treinador que, cara, que não é possível. Se isso foi culpa do Vojvoda, cara, não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Se foi determinação da diretoria, do presidente, cara, não existe também. Então, assim, de qualquer forma, é uma decisão absurda. Você ter os jogadores contra Noroeste e Velo Clube e não ter contra o Atlético Paranaense, não entra na minha cabeça. Definitivamente não entra na minha cabeça. E detalhe, o Gabigol é um cara que tem um histórico absurdo contra o Atlético Paranaense. Especialmente jogando lá. Normalmente mete gol. Fez gol na final da Libertadores contra quem? Em 2022? Atlético Paranaense. Então, assim, não há nada que justifique. Ou melhor, só se ele tiver machucado. Se o Gabigol jogar contra o Velo Clube, irmão, fecha o Santos. Porque tá abandonado, tá largado. Tá largado. Se priorizou o Campeonato Paulista em detrimento do Campeonato Brasileiro, sabendo dos riscos que está sofrendo nesse Campeonato Brasileiro, tem que largar de mão. Tem que virar outra coisa. Põe uma placa lá na Vila Belmiro e fala, pô, a gente faz aqui cachorro quente, vende qualquer coisa. Porque, cara, um clube de futebol não é. Um clube sério de futebol não é. Pode ser qualquer coisa, mas não é um clube sério. Porque isso não existe. Isso não existe. Cara, assim, sabe, cara, eu olhei a notícia e falei, cara, não é possível, cara, não é possível. E é isso, gente. Me segue, deixa o like. Todo dia vocês vão me ver aqui pistolando por conta do Santos. Porque, cara, ser torcedor do Santos hoje, cara, é pra poucos. Porque, olha, tá difícil, cara. Tá difícil, na moral. Não é difícil, não. Impossível.